Lucas 18, vamos ver o que Deus vai falar para nós hoje, né? Hoje eu estou assim, com o coração muito satisfeito, como todos os dias, já levanto de manhã. Obrigado, Senhor, por mais um dia, por essa graça, por essa misericórdia de eu acordar, né? Lucas 18, 8. E eu peço aos irmãos que fiquem com a Bíblia todas abertas. Quando a gente vai falar dos discípulos de Jesus, na Bíblia nós ousamos ficar de pé. Amém? Digo vós que depressa lhe fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Vou repetir de novo, hein? Digo vós, depressa lhe fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Amém? Pode sentar. Pode sentar que hoje nós estamos na mão do Senhor. Bom, não tem hora para terminar não, é meia-noite, é noite, hein? Se vocês têm muito tempo que não fazem a vigília, hoje é dia de vigília. Quando Jesus, porventura, vier, achará fé? Será que a nossa fé está sendo grande? Será que nós estamos pedindo mesmo a Deus com fé? Porque a fé remove montanha. A fé traz você da morte. A fé te dá vida. Isso está acontecendo? Então, vamos dar uma olhadinha. Hoje eu estou cheia de gracinha. Lá em Mateus 11. Vamos ver o que Mateus 11 fala para a gente. Isso eu quero que todo mundo fale em alto tom, em boa voz. Todos, alto tom e boa voz. O Pai nosso de cada dia, toda a igreja, ó Pai nosso de cada dia, nos dai hoje, perdoa nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal. O teu reino, o poder, agora e para sempre. Amém. Amém? Glória a Deus. O que vocês entendem quando vocês oram o Pai Nosso? Isso, muita gente faz o Pai Nosso de uma oração diária e não sabe o significado. Aqui, quem sabe o significado do Pai Nosso, levanta a mão. Vou olhar para os pastores também. Quem sabe o significado do Pai Nosso, levanta a mão, gente. Está chamando a atenção dele, né? É? Pai Nosso que está no céu. Então vamos conhecer o significado do Pai Nosso? Vamos conhecer? Hoje eu estou aqui para explicar a vocês o significado do Pai Nosso. Gente, ultimamente eu tive uma experiência tão grande com Deus, que Deus me falou tantas coisas, que eu fico olhando, Senhor, as suas igrejas estão contaminadas com crentes gordos,
cheio de unção, mas que não distribui. A unção é só para eles. Me dá. Me dá. Me dá. Teu reino para mim. Para ninguém nada. Aqui Jesus nos representa um modelo de como nós devemos orar. Porque os discípulos perguntavam ao Senhor como nós deveríamos orar. E Jesus dá um modelo para eles. Um modelo. Ensinava diversas orações, sempre com a mesma palavra, nem mesmo que está escrito. A única maneira de orar a Deus. Vamos lá. Podemos extrair desta oração algum componente que devemos caracterizar nossa preces dirigida a Deus, ao nosso Senhor. Então, quando você faz uma prece, você faz dirigindo a Deus. Senhor, eu quero conseguir. Mas para você conseguir, você precisa primeiro, Pai Nosso. Deus, além de soberano, universal, um Pai de amor, quem devemos dirigir nossas preces. Falar com Deus é a sua oração, como se enviasse falando com o seu próprio Pai. Você já entrou no seu quarto, trancou a sua porta e falou bem assim: Senhor, senta aqui. Você não obrigou ele, não. Você pediu: Pai, senta aqui. Eu preciso falar contigo. Eu preciso expressar o meu amor. Eu preciso expressar o meu sentimento, porque o Senhor é meu Pai. Aí é a hora que você fala: Pai Nosso. Olha, quando você expressa esse sentimento soberano, universal, é Pai. Ele é Pai. Porque Ele te fez, Ele te construiu, Ele sabe os seus defeitos, as suas qualidades, Ele sabe até onde você pode ir e até onde você não pode. Mas tem gente que quer mandar: Pai, faz isso para mim, Pai, faz aquilo para mim, Pai, dá milagre. Epa, não. Deus não é para ser mandado. As pessoas estão achando que Deus trabalha para eles. Não, errado. Você trabalha para o Pai, não o Pai trabalha para vocês. Os terráqueos aqui na terra, os pais trabalham para os filhos, mas no céu é diferente. O celestial, nós trabalhamos para o celestial, porque Ele é o dono de tudo e de todos. Glória a Deus, igreja. Glória a Deus. Aí. E quando a gente fala: santificado seja o teu nome, olha só, Pai Nosso, santificado seja o teu nome. Olha a expressão que nós usamos. Envolve a ideia de adoração, aquela que nós dirigimos a Deus o Santo. Devemos expressar sempre nosso reconhecimento que nós estamos adorando. Nós estamos mostrando que Ele verdadeiramente é o nosso Pai, que Ele verdadeiramente merece o meu reconhecimento, o meu sentimento de filha, de adoradora dele. Nós devemos adorar. Dê graça todos os dias, pastor João. Por mais que sofremos, dê graça.
hoje eu estava fazendo uma oração aqui, e eu ali sentada, e Deus falando: filha, ei que eu dou graça ao meu filho. Nós seremos salvos, é pela graça. Gente, é pela graça que nós seremos salvos. Aí depois vem mais embaixo: venha a nós o teu reino. Olha só, gente, como Jesus ensinou os discípulos dele a adorar, porque ele lá em Isaías já fala tudo o que o Espírito Santo de Deus ia passar, tudo que Jesus ia passar. Isaías falou que ele ia sofrer como um cordeiro imolado. Isaías, no Velho Testamento, já falava de Jesus, da vida de Jesus. Foi o único que falou da vida de Jesus, foi lá Isaías. Tá? Tudo que Jesus ia passar, ele passou. Não tinha necessidade, mas ele tinha que passar para mim e você reconhecer ele como o único Deus na nossa vida. Aí quando ele vem e fala assim: venha a nós o teu reino, devemos buscar o reino de Deus. Este deve ser nosso, do meu irmão e todos aqueles, porque ali você revela que devemos buscar hoje, amanhã, até que sejamos abençoados pela graça. Esse reino é o reino de glória que Jesus deixou. É o reino que Jesus ensinou. Ele ensinou para os discípulos dele como orar o Pai Nosso. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Muitos lêem, muitos não oram, muitos lêem. Nós temos que saber distinguir o orar e o ler. O ler é corriqueiro, o ler é normal. Orar é pensar. Eu vou pensar o que eu estou orando, pastor Marco. Eu vou pensar, pastor Marco, como eu estou orando. Se eu estou orando com fé ou se eu estou orando da boca para fora. Porque a fé, pastor Marco, eu guardo em meu coração e a minha mente. Da boca para fora, não vai para o coração e nem para a mente. Só vai para fora. Por isso que muitos perdem a bênção. Aí é onde o Senhor fala bem assim: devemos buscar o reino de Deus, e este deve ser o nosso principal anseio. Essa expressão revela que devemos buscar hoje o reino e a graça, para que alcançamos desse reino. Aí vem embaixo: seja feita a tua vontade. Ensina submissão quando nós submetimos a ordem, a lei de Deus, e nos colocamos numa condições que Ele pode cumprir a sua voz e em nossa vida. Isso, se você ver lá em Jeremias 29:11, vai estar escrito sobre a ordem. Vai estar escrito sobre a ordem que Deus deixou. Porque cada discípulo, cada profeta, eles escreveram um pedacinho. Aí vem embaixo que perdoa-nos como nós perdoamos. É aqui que eu quero parar com vocês. É só esse pedacinho aqui. Perdoa como nós perdoamos. Envolve uma análise íntima, uma reflexão, um arrependimento, uma confissão, uma busca em Deus, um coração disposto a perdoar. Jesus aqui nos ensina que o cristão deve intimidar a Deus
questionamento do pecado. Aí quando você fala assim, perdoa-nos como perdoamos meu irmão. Será que você perdoa o seu irmão? Se eu for aí agora te dar um tapa na sua cara e te pedir perdão na minha mão, você me perdoa? Posso fazer isso? Vamos testar? Posso? Posso testar? Vocês viram, irmão? Pois Jesus deixa bem claro, se bata na sua face, vira outra. É verdade. Nós fazemos isso? Como é que nós queremos perdão? Hã? Eu pergunto, igreja, como é que nós queremos perdão? Amém, igreja? Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Isso, amém, glória a Deus. É aonde Deus nos bate na palavra. Hoje eu falei, a palavra hoje é Deus que está mandando. E eu ainda falei com o pastor Antônio Marcos. Pastor Antônio Marcos, Deus está mandando eu falar para a igreja, eu tenho que falar. Aí ele falou assim, pastor, calma, a senhora vai falar. Então hoje eu estou aqui para falar, e vocês estão aqui para ouvir. E peço a Deus que vocês ouvem, mas não fiquem no celular não, minha irmã, porque o celular não vai fazer você ter intimidade com Deus não. O celular vai fazer você o quê? Morrer. Muitos hoje em dia, pastor João, estão morrendo, você sabe por causa de quê? Por causa do celular. Estão se esfriando. Aí vê no celular pornografia, vê no celular mulher traindo o marido, vê no celular homem musculoso, homem todo parrudo. Ali vê o pecado. Ali começa a entrar o pecado. Ah, mas, nossa, olha o perfume. Esse perfume é caro. Eu vou comprar. Vai ver que você não tem dinheiro para comprar comida, mas quer comprar um perfume. Ó, gente, me perdoa. Deus está mandando eu falar, eu estou falando. Eu não sei quem está ouvindo aqui. Deus está mandando eu falar e eu estou falando. Às vezes você não tem o que comprar dentro da sua casa, mas você quer comprar coisa perto, coisa que Deus não agrada, coisa que não agrada ao Senhor. Porque nós devemos ser felizes com o que nós temos. Se Deus tem condições para você comprar, amém. Agora, se Deus não der, não passa aperto, não fica em dívida, porque o crente que é crente, ele não deve o diabo. Porque eu falo mesmo, pobre que deve a pobre, ele deve ao diabo. Porque se a pessoa é pobre igual ele, como que vai dever a pessoa? Então não devemos dever o diabo. Nós temos que viver com um pouquinho. Porque o pouquinho com Deus, ele é muito. E o muito sem Deus não é nada. E aí chega naquele pedacinho tão bonitinho. Não nos deixe cair. Indica a busca pela força, a proteção de Deus, o fim de sermos vitoriosos, sempre mais diversos, situações que somos submetidas todos os dias. Esses nos dará força para que cair, saber lembrar, também que como demasiada frequência o homem pode cair, mas Deus levanta. Se ele se arrependeu do pecado, o Senhor Deus vai e levanta. Aí mais para baixo nós temos uma coisinha de tão bonitinha, porque é perdoado o homem as suas ofensas também ao vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se porém não perdoar os homens a sua ofensa, também vós Pai vós não perdoará as vossas ofensas. Então o que vem falando aqui para nós? Pai, perdoa a minha ofensa, assim como eu perdoo do meu irmão. Se você não perdoa do seu irmão, para que você quer
perdão. Se você não sabe perdoar, você não é perdoado. Você tem que ter o coração puro para amar, para bendizer e ser abençoada por Deus. Agora vamos lá para Atos. Quero terminar rapidinho com vocês. Dá um tempinho. Quem quiser acompanhar comigo em Atos, pode acompanhar, tá? É muito bem-vindo, porque eu gosto que vocês aprendam, e se tem uma coisa que eu gosto de fazer é ensinar, tá? E o Senhor me deu essa oportunidade de ensinar. Eu vou ensinar. Aqui é um sermão que Pedro vai dar. Mas antes do sermão de Pedro, Paulo deixa alguma coisinha para a gente. E isso daqui Paulo escreveu. Mas nem tudo que Paulo escreveu, o apóstolo Paulo, foi dele. Muitas das coisas o apóstolo Paulo escreveu porque os discípulos não tiveram tempo de escrever. Então ele escreveu, né? Então vamos lá. E todos se maravilhavam, estavam suspensos, dizendo uns para outros: quem quer isto dizem? E outros, zombando, dizia: então, cheio de vinho. Então as pessoas estavam orando, muitos estavam no templo orando. Então, quando o ser humano está orando, a igreja está cheia do fogo de Deus. Quando você sai lá fora, você sai leve. As pessoas às vezes acham que você está embriagada. Ana, quando estava no templo orando, chorando, pedindo a Deus um filho, porque ela não aguentava a humilhação de Penina, porque Penina humilhava ela de noite por ter filho, e ela ser uma mulher estéril. Então o que ela fez? Ela foi orar e chorar no pé do Senhor. Às vezes, meu irmão, está precisando disso, de você chorar nos pés do Senhor. Às vezes a bênção dele está perto para te dar, glória a Deus, mas ele não te deu a bênção ainda, porque o seu egoísmo não deixou você abaixar sua cabeça e chorar para ele. Então ele olhou para Ana chorando e falou bem assim: olha a falta do discernimento de Eli. Muitos estão no lugar errado. Eu falo para você, muitos estão no lugar de pastor, onde tinha que estar no lugar de obreiro. Muitos estão no lugar de obreiro, onde tinha que estar no lugar de pastor. Muitos estão no lugar no banco, aonde não tinha que estar no banco, porque o Senhor Deus, Ele chama cada um deles. Mas muitas das vezes o homem é tão egoísta, porque ele fica com medo dos outros tomar o lugar dele. E nesse momento, gente, nessa crise que nós estamos, não devemos ter medo de ninguém tomar o nosso lugar. Não devemos, sabe de quê? Porque nós estamos no fim. Nós estamos no fim. A profecia que Jesus deixou em Apocalipse está acontecendo. Está acontecendo. Essas palavras que eu estou deixando para vocês é que está acontecendo. Eu só vou ler aqui para vocês o sermão de Pedro. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que dos meus espíritos derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos, as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visão, os vossos velhos terão sonho, e também dos seus espíritos derramarei sobre os meus servos, a minha serva, aquele dia, e profetizará, e farei aparecer prodígio e ensinarei
no céu e sinal embaixo da terra: sangue com fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em treva e a lua de sangue, antes que chegue o grande, glorioso dia do Senhor. Entenderam, meu irmão? Vocês entenderam? Eu vou ler os últimos pedaços para vocês. E farei aparecer prodígio em cima do céu e sinais embaixo da terra: sangue e fogo, vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande, glorioso dia do Senhor. Aqui Deus está deixando bem claro para a gente: antes de chegar a volta do Senhor Jesus, o sol primeiro esquentará, que o homem vai murmurar contra o Senhor. Não está escrito aqui onde eu li, mas na frente está em Apocalipse. O sol esquentará tanto que o homem vai murmurar contra o Senhor. E olha que nem começou o pastor João. E muitos já estão murmurando contra o sol. Muitos já estão murmurando contra o Senhor. Quando o Senhor fala aqui: eu farei prodígio em cima e embaixo da terra. Qual prodígio que vocês acham que Deus vai fazer embaixo da terra? Você acha? Nós temos monstros e monstros debaixo do mar. Porque os anjos caídos do céu, o Senhor mandou o anjo Gabriel, veio, amarrou todos eles e jogou no fundo do mar. Então é lá no fundo do mar, pastor Marco, que está as bestas fera. Então, meus irmãos, eu vim hoje falar para vocês. Eu vim hoje falar, anunciar, querer que vocês entendam, explicar para vocês como é a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, como Deus deixa tão claro para nós, como nós devemos orar, como nós devemos ser fiel à palavra que eu vim deixar para vocês hoje, como você se vê diante de Deus. Essa é a palavra, Antônio Marcos, que eu deixei para vocês hoje. Como você se vê diante de Deus? Você se vê uma pessoa correta? Você se vê uma pessoa digna da misericórdia de Deus? Você vê uma pessoa digna da salvação? Você tem certeza da sua salvação? Você tem certeza? Aquele irmão tem certeza? Levanta a mão. Aleluia. Então, Senhor Deus, o Senhor tem que fazer mais milagre. Que poucos levantaram a mão. Eu tenho certeza da minha salvação. Porque todos os dias eu busco a minha salvação. Porque a salvação, ela é tomada à força. Ela é tomada à força. Levanta de manhã, busca. Quando for à noite, agradece e fala: Senhor, eis-me aqui, a tua serva. Perdoa-me, Senhor, o meu pecado. Se eu pequei durante o dia, Senhor, que o Senhor perdoa à noite. Porque se eu morrer dormindo, presta atenção, se eu morrer dormindo, que o Senhor leve minha alma contigo. É essa oração que eu faço para Deus. Porque eu não sei se eu vou acordar. Você tem certeza que vai acordar no outro dia?
certeza. Então, todo dia eu entrego a minha vida na mão do meu Deus. Eu espero que essa palavra que eu estou falando aqui para vocês hoje sirva para vocês todo dia entregar a vida de vocês na mão de Deus. E Ele sabe que nós erramos, mas nós não devemos pecar. Irá é da humanidade. Irá é das pessoas terráqueas. Porque as pessoas que vivem no celestial, na presença de Deus, elas não erram. Elas não traem, não tratam mal o irmão. Elas têm uma paciência, que eu falo que o pastor Marco Antônio, ele nasceu no dia da paciência. Eu não sei que dia é esse, mas ele nasceu. Eu quero procurar esse dia porque eu quero tomar esse dia dele. Eu quero procurar esse dia, porque ele e o pastor João, vou botar o pastor João no embrulho, mas é um pacote só, nasceu no dia da paciência. Os dois homens pacientes, os dois homens abençoados. Eu falo assim, Senhor, mas se bem que depois dessa cirurgia que mexeram na minha cabeça, eu acho que eu fiquei com um pouquinho de paciência. Eu acho que Deus falou assim, eu vou mexer na cabeça dela para me dar um pouquinho de paciência a ela. Porque eu era uma pessoa que quando eu ia pregar, sabe? E eu fui pedindo ao Senhor, Senhor, não deixa eu dar tanto que eu já estava. Porque às vezes as pessoas não gostam. Mas sabe o que Deus falou para mim? Que tem pessoas, se não apanhar, não aprende. Tem pessoas, se não apanhar, não aprende. Então eu falei assim, Senhor, é assim? Então deixa comigo. E Deus fala, enxugará as suas lágrimas do rosto, porque você verá a vitória do justo e verá as desonras dos ímpios. Então, se eu vou ver a vitória do justo e a desonra dos ímpios, eu quero estar pertinho desse Deus. Eu não quero jamais. E Jesus aqui deixa para nós assim, a oração é a mais do que um dever, uma necessidade. Nessa parábola, Jesus quer nos ensinar que não devemos deixar de orar quando resposta a nossas orações aparece, demora. Às vezes, Deus responde a nossas orações de imediato. Outras, Ele demora, porque depende muito das nossas comunhão com Deus e dos nossos pecados. Por saber que nosso caráter é a nossa fé, se desenvolve muitas vezes quando somos provados. É quando Deus nos prova que nós mostramos para Ele qual é o nosso caráter, né? Essa é a palavra de Jesus Cristo que eu deixo para vocês hoje e que peço assim, sabe, que o Espírito Santo de Deus venha tremendamente trabalhar no coração de vocês, né? E antes de eu encerrar, eu quero fazer um apelo a vocês, fazer um apelo